In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caros, Deus abençoe, e nós estamos mais uma vez juntos, dessa vez para falar sobre a maternidade divina de Nossa Senhora, o fato de Maria ser mãe de Deus. Falar, então, é um tema que é muito desenvolvido, várias pessoas desenvolvem, uma coisa absolutamente necessária nós conhecermos, porque, afinal, é a mãe de Deus. E nós devemos ter devoção a Nossa Senhora para nos crescermos na santidade, para amarmos melhor a Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos da intercessão dela para nos salvarmos. E, então, é preciso conhecer cada vez mais sobre a mãe de Deus. Já falei isso em outro momento, e uma coisa que a igreja sempre ensinou, né, os teólogos sempre repetiam, ficou uma frase assim, né, um provérbio, né, uma frase forte: de Maria nunquam satis, né, de Maria nunca se fala o suficiente. Então, estamos aqui, e sempre há uma coisa nova, né, para falar de Nossa Senhora, mesmo de um tema já desenvolvido, já bem, vamos dizer assim, explorado, nós descobrimos coisas novas. E é isso que nós tentamos, ou nós vemos com um olhar diferente, mais aprofundado, aquilo que nós já conhecemos, né? Aquilo que já está na nossa mente e no nosso coração. Então, a aula de hoje se divide em 3 pontos. O primeiro ponto, o dogma em si, conteúdo e fundamento do dogma de Maria, Mãe de Deus. O segundo ponto é porque esse dogma é o eixo, porque o fato de reconhecermos Maria como Mãe de Deus, como Virgem Mãe, aqui está o eixo da fé, e que protege toda a fé, como uma pedra que sustenta toda a fé. Se nós tiramos, nós corremos o risco de fazer demolir o edifício da fé católica, não só da fé católica em si, né, com os dogmas da Igreja Católica, mas da fé no próprio Cristo, na própria divindade e humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, um pouco sobre a oração do Subtuum Presidium, sobre a vossa proteção, a oração mais antiga que se conhece, dirigida a Nossa Senhora, mais antiga que o Ave Maria. E nós vamos ver como essa oração é importante e mostra que desde muito cedo, os cristãos já invocavam Nossa Senhora como Mãe de Deus, para contradizer, para responder àquele argumento de que o culto a Nossa Senhora é uma coisa que surgiu depois, quando a Igreja estava livre, na época do Império Romano, sofreu as influências do Império e do paganismo, e, portanto, começou a cultuar Nossa Senhora quase como uma divindade, né? Idolatrar Nossa Senhora e os santos, por causa da influência da religião pagã. E nós vamos mostrar que não. Muito antes de ter a liberdade religiosa reconhecida por Constantino, a Igreja Católica já venerava Maria já se confiava a ela. Pois bem, vamos lá então, conteúdo e fundamento do dogma. O dogma de que Maria é mãe de Deus, Theotokos, a fórmula em grego, porque era a língua corrente da teologia católica no Oriente, né, e também da filosofia, enfim. Theotokos quer dizer mãe de Deus. O dogma foi proclamado no Concílio de Éfeso, que fica na atual Turquia, no ano 431. E diz o seguinte, né, os bispos se reuniram em Éfeso para responder para a heresia nestoriana, que falava que em Cristo havia 2 pessoas, a pessoa divina e a pessoa humana, no que a pessoa divina habitava a pessoa humana de Cristo. E que se havia 2 pessoas, então a pessoa do Filho e a pessoa humana de Jesus. Então, se havia 2 pessoas, Nossa Senhora é mãe só de Cristo, não é mãe de Deus, porque são 2 pessoas. A pessoa divina é uma coisa, a pessoa humana é outra coisa. Então, Maria é mãe de Cristo, mãe de Jesus, mas não mãe de Deus, porque é mãe apenas da pessoa humana, não da pessoa divina. Aí, claro, soou o alerta. E é engraçado que toda heresia ela se baseia numa coisa que parece verdadeira
e ela sempre consegue uma fórmula que não está em contradição com a fé, mas que omite, que nega uma coisa que é essencial. Ela cria uma fórmula que parece aceitável no primeiro momento, mas, na verdade, se ela for aceita por si mesma, ela sempre detona com a fé. Por exemplo, o nestorianismo, com essa confusão entre natureza e pessoa, falava que havia duas pessoas. E por isso falavam, Maria é mãe só do Cristo. E eles aceitavam a fórmula, olha, Maria é mãe de Cristo, Cristotocos. Cristotocos. Que católico negaria a verdade dessa expressão? Maria é mãe de Cristo. Ninguém, porque é verdade. Maria é mãe de Cristo. Mas o entendimento dessa expressão é totalmente diferente para um católico, baseado na Escritura, baseado na tradição apostólica, e para um herege. O católico fala mãe de Cristo, porque, de fato, deu à natureza humana a pessoa divina, que é a mesma pessoa que se encarnou no útero da Virgem Maria. Então, ela deu à natureza humana a pessoa do Verbo. E ela, então, é mãe de Cristo, porque o Verbo de Deus se encarnou, né, e foi ungido na força do Espírito Santo para ser o Cristo, o Salvador, o ungido de Deus, o enviado do Pai para nos salvar na força do Espírito Santo. Então, o herege reconhece Maria como mãe de Cristo, mas num sentido insuficiente, num sentido absolutamente insuficiente e inaceitável. Já o católico fala Maria mãe de Cristo, sim, mas a fórmula Maria mãe de Deus é muito mais completa. Ela não tem ambiguidade. Se eu falo que Maria é mãe de Deus, é isso mesmo. Mãe de Deus é uma fórmula que divide entre aqueles que aceitam que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que aceitam que o verdadeiro Deus se encarnou, se fez homem no seio da Virgem Maria, e, portanto, se tornou filho de Maria, e aqueles que não aceitam, que falam que é mãe de Cristo, porque vem duas pessoas, a pessoa divina e a pessoa humana. Pois bem, então os bispos se reuniram para responder a essa heresia de Nestório, que era um bispo também, Nestório, né? Aliás, padre é um bicho que sabe muito bem inventar heresia. Padre, bispo, é complicado, né? Então, infelizmente, nós temos, né, a corrupção do ótimo é o péssimo, né? Como diz um outro ditado. Então, quando aquele que é chamado a uma alta vocação, uma vocação sublime, se corrompe, ele se torna péssimo, né? A queda é muito maior. Então, o Concílio de Éfeso define o seguinte, reunido em 471, na atual Turquia. Se alguém não confessa que o Emanuel é verdadeiramente Deus e que por essa razão a Santa Virgem é verdadeiramente aquela que deu à luz Deus, Theotokos, que gerou Deus, porque ela deu à luz, segundo a carne, ao Logos, que é o Verbo, né, encarnado, vindo de Deus, que ele seja anátema. Ou seja, seja excomungado aquele que não fala que Maria realmente gerou Deus e deu à luz o próprio Deus. Então, o dogma é muito claro. E outros concílios reafirmaram esse dogma. Vamos então tentar dissecar o dogma. Então, duas verdades estão contidas aqui, segundo o nosso Louis Hott, um grande teólogo, e no seu dicionário não, Manual de Teologia Dogmática. Ele diz o seguinte: Maria é verdadeiramente mãe, quer dizer o quê? Que para formar a natureza humana de Cristo, ela deu tudo aquilo que outra mãe dá para a formação de seu filho. Ou seja, Maria deu a natureza humana, assim como toda mãe dá a natureza humana para seu filho quando o gera. E o outro ponto é que Maria é verdadeiramente mãe de Deus. Quer dizer que ela concebeu e deu à luz a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não na sua natureza divina, mas na sua natureza humana,
natureza humana que essa pessoa divina tomou. Então, ela gerou a pessoa divina segundo a humanidade, enquanto o Pai gera eternamente a pessoa divina segundo, né, justamente a sua divindade. Então, o Filho foi gerado duas vezes. É eternamente gerado pelo Pai, né, e foi gerado por Nossa Senhora, quando ela disse o seu sim, e pela força do Espírito Santo, ele foi, então, concebido no útero de Nossa Senhora. Então, Maria deu à luz ao próprio Deus, e é mãe de Deus porque ela deu a natureza humana para o Filho de Deus, que é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. É o seguinte, é um assunto muito sério, parece complicado, mas vamos tentar, isso é para diferenciar pessoa de natureza, né? Pessoa e natureza. Para entender como Maria é mãe de Deus, nós temos que entender essa diferença. E a formação do dogma é a seguinte, que no verbo, em Jesus Cristo, há uma pessoa e duas naturezas. Quer dizer, Jesus Cristo, quem está diante de Jesus Cristo? Pessoalmente, quando ele viveu nesse mundo carnalmente, quem está diante de Jesus Cristo na hóstia consagrada, e também pela presença espiritual de Cristo nas nossas almas, no mundo, enfim. Ali está alguém que é Deus, que eternamente, claro, sendo Deus é eterno, é Deus, junto com outras duas pessoas divinas, a pessoa do Pai e a pessoa do Espírito Santo, e que num dado momento, na plenitude dos tempos, como diz São Paulo, se fez homem, continuando Deus, também se tornou homem, se fez homem. E para isso, precisava de uma mãe, né? E por isso pediu o consentimento, a livre colaboração de Maria Santíssima, que foi preparada para ser mãe de Deus, mas que no momento que chegou a hora de efetivar a sua vocação, pediu-se o consentimento dela, para que houvesse uma real colaboração, né, e não uma imposição da graça a ela. Pois bem, quando Maria deu seu sim a Deus, então, aquele que é Deus, continuando a ser Deus, assumiu a natureza humana. Então, se tornou também homem. Era Deus, continuou Deus e se tornou homem. Mas uma única pessoa, né? E é bom distinguir, fala assim, pessoa é um ser racional, espiritual, que tem inteligência e vontade, né? Vamos para definir o que é pessoa. Pessoa, então, é um ser que tem uma dimensão espiritual, que tem inteligência e vontade, quer dizer, a capacidade de conhecer, capacidade de amar, né? Nessa classificação, nesse entendimento, existem três tipos de pessoas, né? A pessoa divina, que são três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As pessoas angélicas, são muitos anjos, né? O anjo que é um ser puramente espiritual, dotado de inteligência e vontade. E a pessoa humana, as pessoas, né? Humanas, e são bilhões e bilhões, as que já morreram, as que estão no mundo. A pessoa humana é o único tipo de pessoa que tem a dimensão material e espiritual. As outras pessoas são puramente espirituais, né? E a pessoa humana espiritual e corporal. Pois bem, então, quando se encarnou, Jesus, nosso Senhor, assumiu a natureza humana, mas continuando, evidentemente, a ser uma única pessoa. Não tem dois Jesus, né, dois Jesuses, né, vamos dizer assim. Nosso Senhor é um só. É a pessoa divina que assumiu também a natureza humana. O que é a natureza humana? Corpo e alma. Corpo e alma. Então, um corpo material e uma alma, né, espiritual dotada de inteligência e vontade. Então, Nosso Senhor tinha um corpo material, né, nesse mundo, e continua tendo, mas agora glorificado, e uma alma dotada de inteligência e vontade. Então, por isso que Nosso Senhor também conhecia e amava de um jeito humano. Por quê?
ele tinha a inteligência, tinha e tem, né, mas agora na glória do céu, inteligência e vontade. Então, quando ele se torna filho de Maria, ele continua sendo a pessoa divina. E, portanto, Maria é mãe de Deus. Theotokos, né? Dei Genetrix, como nós dizemos na fórmula latina, na expressão latina. Porque é uma única pessoa. Se fossem duas pessoas, então Nosso Senhor seria uma coisa totalmente impensável, né? Duas coisas, sendo que, na verdade, é uma única pessoa. É bom repetir bem isso. Uma única pessoa, duas naturezas, né? Uma única pessoa, duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. E a pessoa divina, que assumiu a natureza humana. Tá certo? Então, isso é importante ficar bem claro, essa questão de termos. Pois bem, Maria, então, é mãe de Deus, porque deu à luz o próprio Filho de Deus, segundo a carne. Então, há duas gerações do Filho, a geração eterna, no seio do Pai, e a geração humana, no seio de Maria. É mãe de Deus porque ela, ela fez o que toda mãe faz, né? Deu a sua natureza humana, né? Deu sua carne, seu sangue, ela o gerou verdadeiramente, ela o alimentou verdadeiramente, então ela é verdadeiramente biológica daquela criança. Aquela criança, sendo Deus também, um verdadeiro homem e um verdadeiro Deus, então ela é mãe de Deus. Não tem outra expressão. Não tem outra expressão. Como eu disse, mãe de Cristo está correto. Mas, se eu entendo Cristo aqui como uma única pessoa divina, então como sinônimo de mãe de Deus. Tá certo? Isso é importante definirmos sobre a fé que nós temos em Nossa Senhora. Então, agora, alguém poderia dizer, bom, mas isso aí não tem importância. Para que ficar insistindo tanto em Nossa Senhora, se é mãe de Deus, se não é? Que conversa, né? Vamos dialogar, né? Vamos concentrar no que é essencial, né? Aquilo que é essencial, isso aí não é essencial. Né? Eu posso, tranquilo, acreditar em Cristo e não aceitar que Maria é mãe de Deus. Será que isso vai fazer mal para alguém? Faz mal, faz mal sim. Faz mal, é fundamental nós cremos que Maria é mãe de Deus e nós vamos, isso para entender isso, que reconhecendo Maria como mãe de Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo está preservada. Quando eu não reconheço Maria como mãe de Deus, eu coloco em risco a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver isso a partir de uma frase que está na liturgia da igreja, que inclusive está na festa da maternidade de Nossa Senhora, que no calendário tradicional é celebrada em 11 de outubro, né? Agora, então, 11 de outubro, no calendário tradicional da igreja, festa da maternidade divina de Nossa Senhora, festa, aliás, agora um parênteses, né, instituída pelo Papa Pio XI em 1931. É uma festa recente de um dogma antiquíssimo, né, do primeiro dogma mariano. 431 foi o primeiro dogma mariano. Nós temos outros 3 dogmas marianos. O dogma da virgindade perpétua, que Maria, então, é virgem antes, durante e depois do parto. O dogma da Imaculada Conceição, Nossa Senhora, proclamada em 1854. Nossa Senhora foi concebida sem pecado original, que o pecado nunca a influenciou, ela nunca teve inclinação para o pecado e nunca cometeu nenhum tipo de pecado, nem teve o pecado original, nem cometeu pecado pessoal venial, muito menos mortal, evidentemente. Então, toda pura, puríssima, toda de Deus, desde a sua concepção. E o dogma da Assunção de Nossa Senhora, o último a ser proclamado, em 1950, e pelo Papa Pio XII, que Nossa Senhora então subiu em corpo e alma para o céu depois de terminar a sua vida aqui na Terra. Pois bem, para entender como é importante isso, todo o dogma da maternidade de Nossa Senhora, como base dos outros dogmas, e como é importante ter a devoção a Nossa Senhora e proclamar claramente que ela é mãe de Deus, começar por essa frase, então, da liturgia da maternidade divina de Nossa Senhora. Gaude Maria Virgo cunctas ereses sola interemisti universo mundo. Quer dizer o seguinte, em latim,
Alegra-te, Virgem Maria, porque sozinha venceste as heresias de todo o mundo. Olha só que coisa. Alegra-te, Virgem Maria, porque sozinha venceste as heresias de todo o mundo. Aqui também uma coisa ligada a um personagem muito conhecido por nós, muito amado, né, por muitos de nós, é o Papa Emérito Bento XVI, já cardeal Josef Ratzinger, já o padre Ratzinger, né, professor de teologia, ele falou que na juventude dele, lá nos anos 50, no início do sacerdócio dele, quando ele estudava teologia, ele, quando lia essa antífona mariana, ele ficava pensando, mas não é muito exagerado isso? Não é muito exagerado? Tudo bem, ele sempre teve devoção à Nossa Senhora, sempre reconheceu Nossa Senhora como Mãe de Deus, mas não é exagerado falar que Maria sozinha venceu as heresias de todo mundo? E ele fala, olha, depois da confusão das últimas décadas, né, do pós-concílio, depois dessa confusão toda, doutrinal, pastoral, litúrgica, relativismo moral, né, isso entrando galopante na igreja, dentro dos católicos, né, inclusive, infelizmente, no clero, né, ele falou, não é exagero não, né, porque realmente a devoção à Nossa Senhora, uma fé firme em Nossa Senhora, nos livra de heresias, de abusos, de relativismos, né? E vamos ver isso, então, uma coisa pessoal, um traço biográfico aí de Ratzinger, mas falar por que isso é importante também a partir de outros autores. Olha, Nossa Senhora, é importante ter fé nela e é importante reconhecê-la como Mãe de Deus. Aqui eu pego um outro texto de um compêndio de teologia dogmática e diz o seguinte: por que é importante falar que Maria é Mãe de Deus? Por quê? A afirmação Mãe de Deus, vejamos bem, pressupõe que Jesus é verdadeiramente Deus. Óbvio, né? Se ela é mãe de Jesus e eu falo mãe de Deus, então é óbvio que eu quero dizer que Jesus é Deus. Quando eu falo que Maria é mãe de Deus, eu afirmo indiretamente que Jesus é Deus. Mas também que Jesus é verdadeiramente homem. De outro modo, Maria Santíssima não seria sua mãe. Como que Nossa Senhora seria mãe de Deus se Deus também se tornasse homem? Seria impossível Nossa Senhora ser mãe de Deus, verdadeiramente mãe de Deus, se ele também não fosse homem, verdadeiro homem. Não teria como. Então, quando eu falo mãe de Deus, eu falo que Jesus é Deus e eu falo que Jesus é homem, ser humano. E continua o texto. Enfim, pressupõe que em Jesus exista a única pessoa divina, para quem Maria Santíssima é mãe, não de uma pessoa humana, mas de uma pessoa divina. Então, aí quando eu falo Maria, mãe de Deus, eu estou negando aquela história de duas pessoas. Eu falo duas naturezas, sim, mas não duas pessoas. Pessoa uma só. Então eu falo que tem uma só pessoa e que tem duas naturezas. A pessoa divina assumindo a natureza humana. Então, essas três afirmações, ou seja, de que Jesus é verdadeiramente Deus, de que Jesus é verdadeiramente homem, de que existe uma única pessoa que assume a natureza humana. Essas três afirmações vão diretamente contra as heresias de Ário, o arianismo, que negava a divindade de Cristo, de Eutiques, que é a heresia monofisista, que veio depois, um pouco depois aí da heresia nestoriana, que negava a verdadeira humanidade de Cristo. Essa heresia falava o seguinte: olha, a natureza humana foi dissolvida, vamos dizer assim, desapareceu na natureza divina. Só existe a natureza divina, não existe a natureza humana. É o oposto, né, da heresia do arianismo, que afirmava apenas, não negava a divindade. E também nega a heresia de Nestório, que colocava em Jesus uma natureza, uma pessoa humana junto a uma pessoa divina. E por isso Maria seria somente a mãe do homem Jesus. Em outras palavras, se Maria Santíssima é mãe de Deus, é necessário que Jesus seja verdadeiramente Deus, e significa que Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É a formulação perfeita do dogma cristológico.
Por isso que a experiência mostra, a experiência histórica mostra que nos lugares, nas regiões onde foi negada a divindade, né, a maternidade divina de Nossa Senhora, surgiram heresias que negavam depois, né, a, a divindade de Cristo. Por exemplo, onde surgiram as teses que Jesus é simplesmente, isso depois, né, nos séculos seguintes, de que Jesus é simplesmente um homem muito sábio, né, ou um revolucionário político, ou um conselheiro, né, um guru, mas que não é Deus. O protestantismo, né, surgiu o protestantismo liberal a partir ali do século XVIII, mas que ganhou corpo no século XIX, que negava a divindade de Cristo, negava a historicidade dos evangelhos, falava que os evangelhos são só fantasia, né, uma linguagem mitológica para expressar uma realidade do poder de Jesus e da necessidade de sermos bons, de vivermos de forma ética, né, reduz o cristianismo a uma ética, simplesmente ser bonzinhos, né, ao invés de que a consequência moral, a moral é consequência de aderir a Cristo. Eu creio em Cristo, que Ele é meu Salvador, então eu procuro, pela graça dele, corresponder ao que Ele pede de mim, para eu ser verdadeiramente feliz. Enquanto essa história de protestantismo liberal, que nega a divindade de Cristo, que nega a graça, né, como ela é, a essência de ser cristão é ser bonzinho, né? É ser um bom cidadão, é seguir as leis e tá bom demais. Ou, que você é mais radical um pouco, a essência de ser cristão é ser um revolucionário, contestador, é querer quebrar tudo e fundar uma outra sociedade, enfim. Então, onde no meio protestante, que negava a divindade de Nossa Senhora, foi ali que surgiu. Depois essas ideias também, infelizmente, penetraram, né, na teologia católica, nos seminários e tudo mais, e aí teve também os combates necessários a serem feitos, mas a base é protestante, onde, né, se negou por primeiro, depois disso tudo, né, depois de séculos, a maternidade divina de Nossa Senhora. E também aqui, que Nossa Senhora é importante que, para a Igreja, para a fé católica, para a fé em Cristo, também outras pessoas dizem. Por exemplo, São João Damasceno, um doutor da Igreja lá do Oriente, o último doutor, ou melhor, o último padre da Igreja do Oriente, mas ele é padre e doutor também, São João Damasceno, que combateu a heresia dos iconoclastas, que dizia que era herético, essa heresia falava que era pecaminoso cultuar os ícones, as representações sagradas de Cristo, dos santos, dos anjos, enfim, da Trindade, que seria pecado, idolatria. Enfim, essa coisa que a gente sabe que até hoje se fala por aí, mas que não é verdade, que a veneração aos ícones, às imagens sagradas, é perfeitamente aceitável, e depois da encarnação de Cristo, pode-se fazer sim representações sagradas para serem veneradas e para nos remeterem à adoração a Cristo, à veneração a Nossa Senhora, à veneração aos anjos e santos. Então, São João Damasceno fala o seguinte: no nome da Theotokos, Mãe de Deus, está contido todo o mistério da salvação. Todo o mistério da salvação. Quando eu falo Mãe de Deus, quando eu falo Maria, Mãe de Deus, eu resumo a história da salvação. É isso que está dizendo São João Damasceno. Até um texto do Celan também, que é da Conferência Episcopal da América Latina e do Caribe, fala o seguinte, um texto sobre religiosidade popular. Nela se resumem as conexões com a Trindade, a redenção, a Igreja e a história. E uma outra expressão, Maria, em Maria está concentrado o mistério da salvação. A pessoa de Maria é como que concentrado, todo o mistério da salvação, porque nela está Eva também. Mas Eva, ao contrário. Eva, mãe dos viventes, mas que matou, né, pelo pecado, matou a si mesma e trouxe a morte para os seus filhos, a morte espiritual. Maria, pelo contrário, pela sua obediência, pela sua fidelidade, trouxe a vida para o mundo, né, trouxe a libertação, a possibilidade de Cristo vir ao mundo e, pela sua obediência, já desde o início correspondeu à graça de Deus. Né? Então, Maria está a humanidade que obedece a Deus, em contraposição à humanidade que desobedece a Deus. Em Maria está alguém que seguiu por inteiro o plano de Deus para si. Ao contrário,
conforme Deus queria que todos nós fizéssemos. Era o plano de Deus que todos nós fizéssemos isso. Mas pelo pecado, isso foi tirado, né? Isso nós tiramos porque pecamos, o pecado da origem de Adão e Eva. Então, quando eu falo de Maria, mãe de Deus, eu estou afirmando, então, a verdade da fé católica. E a expressão Virgem Mãe é uma fórmula que resume também a fé, no seguinte sentido. Virgem quer dizer que Jesus é Deus, porque como que uma virgem vai conceber se não for por um milagre? Então, nascido do Espírito Santo. Se eu falo que uma virgem é mãe biológica, a única virgem mãe biológica foi a Senhora, e vai ser só ela, né? Não tem como uma virgem ser mãe biológica. E ela é mãe, então, de Cristo, virgem, então uma prova da divindade de Cristo, do poder de Cristo. Se ela é mãe, é uma prova da humanidade de Cristo. Porque não poderia ser mãe de Deus, repitamos isso, não poderia ser mãe de Deus se Deus não se tornasse homem. E depois, São Cirilo de Alexandria diz o seguinte, que Maria, que é um padre da igreja, que Maria é o cetro, né, como o rei segura o seu cetro, é o cetro da ortodoxia, quer dizer, da regra correta, do pensamento correto sobre a fé, da profissão correta de fé. Ortodoxia aqui não no sentido de ortodoxo dos orientais, dos cristãos orientais que não estão em comunhão com a Igreja Católica, mas ortodoxo no sentido de que professa a verdadeira fé. E São Cirilo fala também que Maria é a regra da fé verdadeira. É a regra da fé verdadeira. E é importante dizer também que o dogma da maternidade de Nossa Senhora, da maternidade divina de Nossa Senhora, é o principal dogma, porque é pelo fato de Maria ser mãe de Deus que os outros privilégios, como se diz, né, os privilégios que Nossa Senhora teve, as graças especiais que ela recebeu, existem em função de ela ser a mãe de Deus. Por exemplo, Maria foi concebida sem pecado original, para poder receber Cristo sem estar sob o poder do demônio, sem estar sob influência de pecado, para que o próprio Cristo não estivesse sob influência de pecado, né? Não uma natureza humana pecadora, que daria a natureza humana a Deus, mas uma natureza humana totalmente pura, já redimida na sua concepção, sem ter ficado sob o poder de Satanás, mas redimida no instante em que foi concebida. Depois, se ela é virgem, é um sinal da maternidade divina, é um sinal do poder de Deus na vida dela. E se ela subiu ao céu, é por fato de ser mãe de Deus e pelo fato de ter cumprido até o fim perfeitamente a sua missão. Ela não poderia ser colocada num túmulo e ficar lá putrefando, né, e se dissolver, né, como uma outra pessoa, como um pecador, como um filho de Adão, que está no pecado, que foi, em algum momento da vida, pelo menos, marcado pelo pecado mortal, ou pela vida inteira marcado por pecados veniais, por imperfeições, não. Nossa Senhora, pela sua maternidade divina, pela sua total correspondência à graça de Deus, não poderia sofrer as consequências da morte, no sentido de seu corpo ficar separado da alma. Então, seu corpo tinha que voltar, ficar unido com a alma, e ela já está então glorificada no céu, ressuscitada no céu, como todos nós queremos estar um dia e para sempre. Pois bem, agora o outro ponto, então é importante. Sem Nossa Senhora, Cristo é negado, é tirado. Isso aqui, só uma curiosidade. Algumas coisas que eu falei estão nesse livro, Introdução à Mariologia. Ninguém menos que o Clodovis Boff, irmão do Leonardo Boff. Clodovis Boff, em algum momento da vida dele, fez uma autocrítica, né, sobre a situação dele, sobre a questão da influência política, né, na fé. E ele corrigiu muitas coisas, né, reviu muitas coisas, então é um livro interessante sobre Mariologia. Ele é irmão do Leonardo Boff. E agora, o último ponto, vou falar um pouco da história da oração sobre Tuum Presidium. Eu pego do livro Hipóteses sobre Maria. Uma história interessante, vamos contar rapidamente, porque é edificante para mostrar e para comprovar que a devoção à Nossa Senhora é antiquíssima e que desde muito tempo
ela é invocada como mãe de Deus? Porque tem aquela história assim, não, o Concílio de Éfeso falou que Nossa Senhora é mãe de Deus, mas por causa das influências pagãs, já, afinal já fazia mais de 100 anos que Constantino tinha liberado, em 313, que Constantino liberou a fé, então houve uma mistureira de pagão com cristão, aí entrou culto pagão no meio cristão, por causa disso que teve esse dogma aí de Maria, mãe de Deus, mas isso não está lá no começo, na época dos mártires, na época em que a igreja era perseguida, não está. Mentira, está sim. E vamos demonstrar isso. Em 1917, um, uma biblioteca inglesa comprou um lote de códices, de códices de textos de papiros, né, escritos em papiro do Egito, comprou e levou para Londres. O que aconteceu? Em Manchester, melhor dizendo. Inglesa, mas em Manchester. O que aconteceu? Em 1900, aí começou a publicar, então, o conteúdo desse papiro que foi comprado no Egito. Textos, assim, antiquíssimos, né? Mas só em 1938 foi publicado um texto que é impressionante. O papirólogo inglês publicou, o Roberts, ele era protestante, mas teve que publicar por uma questão de fidelidade, né, documental, não poderia destruir um documento tão antigo e não poderia também deixá-lo ali esquecido. Ele publicou, meio embaraçado, mas publicou, né, um documento de um papiro encontrado no Egito e que era um papiro por volta dos anos 250. É um texto por volta do ano 250, em que Nossa Senhora é invocada como Mãe de Deus. Lembra muito a oração Subtuum Presidium, a vossa proteção, mas é muito mais intensa. Porque, olha, vamos lembrar, pouca gente conhece essa oração, mas ela é das mais antigas e deveria ser mais conhecida por nós. Diz assim: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. É assim que nós rezamos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas. Essa oração, sim, é mais forte ainda no sentido de invocar a proteção e a misericórdia de Nossa Senhora. Lembrando, é uma oração do ano 250, encontrada no Egito, quando a igreja ainda era perseguida, e o tipo de papel e o tipo de texto em que em que essa oração foi encontrada, vai entender o seguinte: primeiro, não era coisa pessoal, era coisa da igreja. Não era assim um doido lá que escreveu aquela oração, não. Era um texto oficial. Tanto é que se diz que era um texto para ser colocado em pedra. Era um texto que servia de referência para ser colocado em pedra, né? E também a grafia do texto é muito clara, está cheia de sinais decorativos e o fato de que está ricamente ornamentado dá a entender que é um texto oficial e já consagrado. Ninguém escreve um texto hoje para depois assim falar: olha que texto maravilhoso, eu vou colocar num escrito especial e tudo mais. Não. Quer dizer, aquele texto é mais antigo ainda. Quer dizer que aquele texto já foi composto antes, e àquela altura, no ano 250, já era um texto consagrado, reconhecido e praticado pelos fiéis, a ponto de ser, né, contado em tão boas condições, com tanta riqueza, e para ser colocado em pedra. Né? O primeiro ponto. Então, um texto mais antigo, na verdade, a oração é mais antiga do que o texto que nós encontramos aqui. É uma oração já consagrada, já presente na comunidade cristã, na igreja. É importante dizer também, então, o conteúdo, como falávamos, né? Vamos ver como que é a tradução literal desse texto, né, que foi encontrado no Egito. Sob a tua misericórdia, nos refugiamos, ó Mãe de Deus. Teu toque. As nossas orações não despreza nas desgraças, mas do perigo livra-nos. Tu, somente pura
e bendita. Tua única, pura e bendita. Então, o texto é em si mesmo mais forte do que o texto que nós temos. Sobre a vossa proteção recorremos. Vamos falar assim, a vossa misericórdia recorremos, né? Não desprezeis as nossas súplicas nas desgraças, mas livrai-nos do perigo. É uma oração, vejam só, é, comparem com a segunda parte da Ave Maria. Comparemos com a segunda parte da Ave Maria. A gente fala, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Claro, uma oração belíssima, Ave Maria. Mas veja, ela é mais austera, vamos dizer assim. Pede-se que Nossa Senhora interceda por nós. Essa oração, claro, pede a intercessão, mas de uma forma mais viva, assim, mais direta, recorrendo a ela diretamente. Olha, as nossas orações não desprezai, mas do perigo livrai-nos. Quer dizer, pede para ela nos livrar diretamente. É claro que ela nos livra, né, porque ela distribui as graças de Deus, porque ela é, como diz a expressão, onipotente na intercessão. A sua intercessão é eficaz junto de Deus, né? Deus não lhe nega nada do que, né, do que ela lhe pede, porque ela, né, pelo amor que ele tem por Nossa Senhora e pela grandeza, né, dela, pela correspondência dela à graça de Deus, e porque ele quis colocá-la como colaboradora, como a chefe de seus tesouros, para distribuir os tesouros, a despenseira, né, de todas as graças, para distribuir para nós os tesouros dos méritos da cruz de Cristo, do sangue de Cristo, pela sua intercessão, pela sua presença, pelo seu exemplo, pela sua constante proteção em favor de nós e de toda a igreja. Sim, quando fala intercedei por nós, rogai por nós, está correto. Mas aqui a gente vê, então, uma consciência da presença de Nossa Senhora, né, a ponto de falar, livrai-nos dos perigos. Né? E aí ainda esse acréscimo. Tu somente a pura e bendita, quer dizer, já é uma referência à Imaculada Conceição, o reconhecimento de que Maria é toda santa, toda de Deus, que não tem nenhuma sombra de mal nela. Como tem sombra de mal, pecados perdoados, pecados por perdoar, consequências de pecados em nosso coração. Né? Então é importante essa oração. E o nós indica o nós litúrgico. Não fala assim, a vossa proteção eu recorro, né? A vossa misericórdia eu recorro. Mas na verdade fala recorremos. Então isso mostra também o caráter oficial dessa oração, que foi conservada e é usada até hoje nas igrejas orientais com essa expressão, a vossa misericórdia. Até então se achava, porque assim, no Ocidente, a versão mais antiga do Subtum Presidium que se conhece, que é a vossa proteção, é do século IX, se não me engano. Então se achava até né, meados do século XX, se achava que era mais uma oração da época carolíngia, ali do ano 700 e poucos, 800, período de Carlos Magno, que foi um período assim de grande produção litúrgica, de formas litúrgicas, um período muito rico para a liturgia católica. Fórmulas que nós usamos até hoje foram compostas por monges, né, naquele tempo. Achava que era mais uma delas, mas não. Aí esse achado provou que não, que é uma oração mais antiga do que o ano 250, né, para falar a verdade. Porque aí nós vemos que antes ela surgiu e foi ganhando corpo até se tornar oficial. Pois bem, meus caros, então essa oração está aí como uma prova, né, de que Nossa Senhora já era invocada antes mesmo da libertação religiosa. Então, o culto a Nossa Senhora não tem nada a ver com paganismo. O culto a Nossa Senhora não tem nada a ver com influência pagã na igreja. O culto a Nossa Senhora não tem nada a ver com idolatria. Tirem isso da cabeça, né? Quem carrega essa ideia, ou protestante, ou católico, que é preocupado, que fica pisando em ovos, que acha que no fundo nós somos idólatras, não tem nada disso. A gente fala muito de Nossa Senhora, mas tem que falar mais. Quando nós falamos de Nossa Senhora, nós indiretamente falamos, ou diretamente mesmo, né? Falamos de Cristo. Se eu recorro a Nossa Senhora, é porque ela é mãe de Cristo, é mãe de Deus.
não recorreria a ela. Aliás, se não fosse Deus, se ela não fosse a mãe de Deus, ela não seria Nossa Senhora. Se ela não fosse mãe de Deus, ela não seria a Santíssima Virgem Maria, mãe de Deus e nossa, a quem nós recorremos. Então, tudo em Nossa Senhora é referência a Cristo. Como que eu vou achar que eu, honrando a Nossa Senhora, recorrendo a ela, vou estar desagradando a Cristo? Como é possível? Né? Sendo que, recorrendo a ela, eu reconheço indiretamente, né, que Cristo é Deus, que Cristo é verdadeiro homem, que foi Cristo que deu tudo que ela tem, tudo que ela é, tudo que ela faz por nós, vem de Cristo, vem da graça de Cristo. Nesse sentido, o próprio Clodovis Boff aqui fala, olha, a fé em Nossa Senhora muitas vezes é a única coisa que sobra para as pessoas que se afastam da igreja, para as pessoas que até caem aí num anticlericalismo, ou em ideias anticristãs, ou num agnosticismo, né? Até os comunistas é, tinham respeito por Nossa Senhora, quer dizer, Nossa Senhora, porque um homem, né, quando abandona tudo, quando se desgosta da vida e do bem, a última coisa que ele abandona é a mãe, né? Ele pode abandonar a esposa, ou um padre pode abandonar um sacerdócio, pode abandonar os filhos, não sei o quê, mas a última coisa que ele abandona é a mãe, geralmente. Então, muitos aí abandonaram tudo, renegaram a igreja, ou explicitamente ou implicitamente, renegaram os sacramentos, renegaram a Santíssima Eucaristia, renegaram os mandamentos, né, a moral católica, mas ainda tem uma devoção ali, né, por Nossa Senhora, tem respeito por Nossa Senhora. Então, isso é aquela, aquele laço, né, aquele fio que ainda nos dá esperança de ver a salvação eterna dessa pessoa, de que essa pessoa se converta e se salve. A ligação com Nossa Senhora, a ligação com a Santa Mãe de Deus. E um outro ponto, para nós encerrarmos, para mostrar também que o culto a Nossa Senhora é antiquíssimo, é, é o seguinte: na Basílica da Anunciação, Basílica da Anunciação em Nazaré, para celebrar, né, o lugar onde Nossa Senhora, é, onde o anjo Gabriel anunciou a Nossa Senhora que ela seria a mãe de Deus. É um templo moderno. A construção que está lá hoje é um templo que foi consagrado, foi inaugurado, né, em 69, agora 50 anos atrás. Mas é, ela foi construída sobre um prédio do século XVII, né? E esse prédio, essa igreja do século XVII, tinha sido construída sobre uma igreja dos cruzados, porque assim, esses lugares antigos eram uma construção em cima da outra, né? Várias camadas de construções. A Basílica de São Pedro mesmo está construída sobre a Basílica é, de Constantino, né? Que sofreu várias mudanças até ser em parte demolida, né? Para construir a Basílica de São Pedro. Mas assim, tem muitas coisas da Basílica de Constantino que ainda estão lá até hoje, né? E até do período pré-constantiniano, antes ainda, né, de Constantino, da liberdade religiosa. Pois bem, então, mas ele sabia que era que se descobriu que ali, antes de construir aquela igreja cruzada, existia uma igreja bizantina, quer dizer, lá do primeiro milênio ainda, uma igreja da época do Império Bizantino. Mas se descobriu, recentemente, algumas décadas atrás, que embaixo daquela igreja bizantina tinha uma sinagoga. Não uma sinagoga de judeus normais, uma sinagoga de judeus cristãos, quer dizer, de pessoas que eram de origem judaica, mas que se tornaram cristãs, católicas, e conservavam dentro do possível os costumes judaicos. Aquilo que era possível conservar de judaísmo, conservava. Né? Então, certamente, é, houve, né, muitos parentes de Nosso Senhor, ou pessoas conhecidas dele, que se tornaram cristãs e conservaram as tradições judaicas e viviam naquele lugar e faziam as suas reuniões, né, a celebração litúrgica naquele lugar. Pois bem, aquele lugar antiquíssimo, então, é, vendo as paredes antigas daquele lugar, um franciscano, o padre Bellarmino Bagatti, descobriu lá inscrições antiquíssimas. Uma delas dizia Caire Maria, que é em grego Ave Maria, alegra-te Maria, a expressão do anjo Gabriel para Nossa Senhora.
e num outro lugar da parede dessa construção antiquíssima, dessa sinagoga, está assim, Virgem Bela. Virgem Bela. Isso aí de gente antiquíssima, da época que era sinagoga antes de Constantino. E depois, uma outra pessoa, um outro peregrino, escreveu: Neste lugar santo de Maria, eu escrevi. Quer dizer, de gente que vai lá e escreve como uma homenagem àquele lugar santo, porque está ligado à memória de Nossa Senhora, né? E então já vê assim a ideia de peregrinação, a memória, conservar o lugar como memória de Nossa Senhora. Então, é, é uma descoberta importante que revolucionou é, aquelas ideias, né, de que, na verdade, o cristianismo adquiriu coisas que vieram depois, que não estão na origem da fé, e na verdade não, estão sim na origem da fé cristã, desde muito tempo, desde o início da igreja, Nossa Senhora é venerada com uma veneração toda especial, que foi só se desenvolvendo ao longo do tempo, mas é como uma semente que vai crescendo, não é como uma árvore que é colocada de modo intruso num jardim da qual não faz parte, não. Aquela árvore, aquela semente, aquela planta já estava lá desde o começo. E aquele jardim não existe se não for aquela planta. Se tirar aquela planta, todo o jardim da fé, a estrutura da fé é destruída. E aí, para terminarmos mesmo, esse arqueólogo, né, o padre Belarmino Bagatti, franciscano, diz o seguinte: olha, que a picareta se demonstrou, como sempre, cavalheira, né, bondosa com a tradição e vilã com tantas teorias. Essas teorias malucas, tanto de que a igreja inventou coisas que vieram depois, ou mesmo dentro da teologia católica, gente falando que os evangelhos são tardios, de que a teologia católica é tardia, que no começo era tudo muito mais, não tinha essas coisas todas que nós temos. Então, a picareta, quer dizer, a arqueologia ali cavucando, indo nas fontes, demonstrou muito bem que a tradição tem razão e que as teorias aí inventadas não se sustentam. Então vamos nos recorrer a Nossa Senhora para celebrarmos bem a sua festa, agora Nossa Senhora Aparecida, de modo especial, a Virgem Imaculada Conceição, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, como Mãe de Deus, ela é mãe também do Brasil e ela nos protege de todas as insídias diabólicas, não só pessoalmente, mas também enquanto pertencentes a uma pátria, né? Então, pensamos na Nossa Senhora que livre o Brasil de toda indiferença religiosa, de todo desprezo pela verdade, pelos mandamentos, que livre o povo brasileiro de todo espírito de corrupção, de toda maldade, e espírito e livre o Brasil do comunismo em suas diversas formas, livre o Brasil de ideias políticas equivocadas e dê aos católicos autêntico espírito de combate, de desejo pela santidade. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Deus abençoe. Até logo, se Deus quiser.